Deus é a soma de todas as virtudes divinas multiplicadas ao infinito. Aonde houver alguém por este planeta fora, até e que mereça a bênção divina, vamos desejar isso, vamos pedir isso. E quem estiver aqui, na carne, fora da carne, pense bem em tudo isso. Este planeta é muito novo, esta humanidade é muito cheia de bereba, não é bereba de corpo, é bereba espiritual acima de tudo. Vamos desejar que estas bênçãos divinas venham a ter um impacto sobre as consciências para que melhorem, procurem se iluminar, procurar desabrochar o Deus interno, as latentes virtudes divinas que cada um comporta por ser semente emanada do Espírito. Começa a falar aqui, então. O mundo espiritual, os mensageiros de Deus, presentes no universo, legiões encarnados e desencarnados, estão chegando bilhões de crianças nos dois planos da carne e fora dela. Graças a Deus, mestre, vejo a criança divina, cristalina, gloriosa, o Filho divino, filtrando o sagrado princípio. E já, graças a Deus, presente, mestre, acompanhado de uma comunidade cristã, mentores, instrutores e guias espirituais, trabalhando, movimentando tudo. E de chamadas e através do Senhor, a criança cristalina divina faz gerar essas virtudes divinas incessantemente sobre todos da graça e fora dela, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Eu vejo uma certa altura acima do como se estivesse um transmito. É uma plataforma. Sobre ela o Senhor, tudo brilha, essa plataforma é o Senhor. Jeová é o momento. E se desprende do Senhor uma chuva que descendo ela se forma triangularmente, penetrando tudo e todos. Mas percebo que uns recebem mais, outros menos e assim por diante. É sempre assim. Mas todos recebem, graças a Deus, alguma coisa. Graças a Deus. Com a graça de Deus, mestre, eu posso ver que o Senhor isolou todo o planeta assim, divinamente, mestre. E o Senhor foi assim, a fonte divina, assim, só que o Senhor também ficou no planeta, dando sustentação. O Senhor é o próprio aberto assim para nós, mestre. E toda a humanidade planetária pertence divinamente o Senhor em níveis bem infinitos e de maneiras bem infinitas, para cada consciência, encarnada e desencarnada. O Senhor vai ao céu divino, dá uma explosão gloriosa, uma gloriosa, e vira aquela explosão aquele oceano, e vem de volta assim a nossa casa planetária, que é o planeta, né? Mas é tão pequena, tão uma faísquinha, né? Que o Senhor vai além de tudo isso, mas o Senhor Jesus está explorando gloriosamente, e outros irmãos de outros lugares, né? De outros planetas, talvez, estão observando gloriosamente essa transformação, essa observação divina que o Senhor fez para a gente. Graças a Deus. Muito bem, só teve medo de falar para eles. Ok. Aí houve um erro de lógica. Qual foi? Incontável. Não é contável. Humanamente pode ser incontável, mas é contável. Por exemplo, também, por exemplo, ouvindo o rádio de manhã das 5 horas de diante, alguém falou de alguma coisa que dizia imenso, isso quer dizer sem medida. Não há nada sem medida no plano relativo. Mas então por que as pessoas escrevem como ela, por exemplo, falou? É prosódia.
é comum, é normal. Incontável, vou falar isso, que quer dizer sem dimensão. Nada disso. Só Deus eu considero infinito, imenso, total, absoluto, tudo, desde o princípio. Agora, no plano relativo, assim, para nós, por exemplo, tudo tem dimensão, não é imensidão, não tem nada incontável, indecontável, e tudo isso, tá? Eu estou usando a oportunidade para dizer uma tanta coisa, porque é modo de dizer, é refrão, é aquilo que se chama frase feita, e que a gente absorve, né? E depois vai repetindo. Mas constitui erro de lógica, porque não é assim, tá bom? E vai citando. Vai citando. Posso ver a manifestação do Espírito da verdade, aquela mulher muito velha, o menino maravilhoso, Jesus. Elas estão aqui, mestre, nessa bênção divina, gloriosa, e outras milhares, milhões de crianças estão aí. Posso ver essa mãe aí com o Evangelho Eterno e os filhos em torno, e por em torno dela foram chegando mais crianças e ela lendo o Evangelho Eterno e eles foram sentando ouvindo, né? Esta criança que está aí servindo de veículo para a bênção, Mas deixou de ser contaminância uma pessoa que se transformar em todo mundo na carne e fora da carne. Ou você quer mais? Você não sabe o que diz. Muito mais do que pensa que diz. E eu recebi sim do seu demais, muito mais do que você pensa. Peçamos bênçãos divinas para trabalhadores encarnados, trabalhadores desencarnados, e lembrar bem um profundo sentimento de respeito pelos dons distribuídos por Deus. Pode falar aqui, vai falar todos os dias, vamos dizer. Com o pedido de graça divina, o Senhor, em seus milhões de livros, coordenando todo esse trabalho, graças a Deus, mestre. Vejo os trabalhadores movimentando espíritos na carne e fora dela. Vejo o ambiente em uma ovalinha cristal divino, numa glória de espíritos de escola e uma comunidade crística em torno do triângulo sagrado divino. E vejo, mestre, essa rocha divina cristalina infinita e eterna é o Espírito da verdade Jeová, e dele, através do Senhor, essas virtudes divinas descendo incessantemente sobre todos os trabalhadores da carne e fora dela. Só mestre, Deus recebe mais e outros nada recebem por nada merecido. Graças a Deus. Graças a Deus, o dia terminar. Todos glória, Deus, Senhor, que ela vai sair do peixe. Livro do Leonardo, Senhor da Galáxia, bom, graças a Deus. E agora, se eu 13 de só, é tudo glória de Deus. Para participar do nosso parte, graças a Deus. Graças a Deus, mestre, veja o Senhor se afastando e deixando aqui aquelas situações de luz no farinha cristal e que possam encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Graças a Deus, Deus merece, sobre esse aqui, milhares de muitas crianças, muitas flores, centenas de luz, muito bonito, graças a Deus. E muitos espíritos angelicais, maravilhosamente bonitos, graças a Deus. Graças a Deus, Deus. Eu vejo tudo brilhante, vejo milhões de espíritos encarnados, muitos encarnados, e vejo o ângulo divino, os
Graças a Deus, mestre. Deus o Senhor nas alturas já junto com Jesus, Jeová, e lá o Senhor desenvolve uma energia maravilhosa que ela vai se ampliando cada vez mais e vai envolvendo a humanidade que esse planeta todo, mestre. E o que eu vejo, que o Senhor ainda se prende em forma de rosto e ele se estende e vai contra nós e há muitos milhares de irmãos ao que se sentem mais aquecidos e assim estimulados para essa tarefa divina. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. O Senhor fala para os se apresenta um pouco para nos dar o que precisa e assume esse nome de Jesus para dentro dele. E assim que se desprende desse ponto, ganhado por Senhor Jesus, essa chuva brilhantíssima que envolve tudo e todos nessa bênção divina, graças a Deus. Graças a Deus, mestre, porque no reino de Deus, o Senhor desce assim com a legião, 22 legiões, Cristo, o Senhor Jesus, assim, vem acompanhado por multidões desses irmãos, mestre, assim, muito brilhante, é só glória, é só poder, é só luz, mestre. O Senhor fica numa distância assim, do planeta, mestre. E o Senhor agora, mestre, o Senhor olha para todos, assim, ao mesmo tempo o Senhor está dentro deles todos, eles dentro do Senhor. E o Senhor toca a nossa planetinha assim, mestre, e dos olhos do Senhor, assim, vai uma racha, vai um assim, tudo assim para dentro da Terra, mestre, e quando parte do planeta, assim, fica tudo de volta de tudo, e as consciências dos trabalhadores encarnados, desencarnados das regiões, da mensagem de vida, né? Sabe que é o Senhor e vai enquanto assim, a altura de cada um, eles vão assim para o meio da estrada, né? O Senhor vai se perdendo assim, os olhos, assim, vai penetrando no mineral desses irmãos, né? E eles vão subir alto no corpo, mas todos de uma alegria, de um cântico, de um perfume, de uma música infinita e eterna, graças a Deus. Aí para fora. Divina, onde trabalhadores encarnados e desencarnados, ajoelhados recebem, cada qual conforme seu merecimento. Graças a Deus, um foco divino de uma montanha explode em várias cores, como um arco-íris, e englobando todo o planeta. Graças a Deus, eu vejo o planeta como uma esfera circunscrita a um triângulo divino, graças a Deus. Aí para fora. Graças a Deus, mestre, eu vejo muita luz no ambiente. Graças a Deus. Aqui nesse lado tem só. Graças a Deus, mestre, eu posso ver o triângulo divino dentro do plano superior do mar, à direita dentro mestre, o Senhor Jesus Jeová, se fundem num só, em lugar dos todos, em cada ângulo de evangelho eterno, a balança da justiça e uma espada muito longa e potente, mestre. Ao mesmo tempo que o Senhor penetra a fonte de luz divina, começa a sair milhões de duplos do Senhor e de Jesus, eu não sei se planeta e da galáxia, graças a Deus, e a luz continua derramando sobre nós. Graças a Deus, mestre, o ambiente é divino. Eu posso ver o triângulo divino no centro onisciente e o Senhor das suas mãos saindo assim nos 10 mandamentos e vai envolver um pouco perfumado, gostoso, amoroso, graças a Deus. Com a graça de Deus, mestre, 3 povos brilhantes, depois acabam formando um só, o Senhor Jesus, o Espírito da verdade, mestre. O Senhor se apresenta como aquele cavaleiro branco, depois aparece uma águia muito grande, um menino maravilhoso sobre ela, voando, e ele joga sobre esse planeta, sobre o Brasil, boletins, informes divinos, e acordando, porque esse povo ainda está dormindo, mestre.
aparece assim em Brasília, aquele povo dormindo, uns poucos recebem esse boletim e procurar mais uma graça de Deus. Graças a Deus, mestre, eu posso ter também um banco que nos cobre, e também as pessoas saem que eu vá para o trabalho do Evangelho de Deus, com ferramentas variadas, mestre. Vejo os que vieram para ajudar em alguma coisa, graças a Deus, mestre, eu vejo aqui o Senhor com as mãos cheias de águas brancas e de testemunho para todos, mas são poucos os que pegam essa uva e gostam. Estas uvas são doces para alguns e amargas para muitos outros. Deus e graças a Deus, o Senhor Jesus e aí, puxando o Senhor de volta e do outro lado a sua autoridade, como eu posso ver, lá que pega fogo, mestre, quando o Senhor fala lá fora para multidões, parece que o céu chega a estremecer. Graças a Deus, outros espíritos que aparecem um pouco fora da carne, mestre, esses espíritos curvados diante do Senhor, porque olhando para o Senhor é ali que eles estão olhando, graças a Deus. Alguém mais aí pode falar, que veja você mais. Mais uma vez, só nos resta dizer ao princípio, Deus é o Pai de muito agradecido. Está encerrado a oração. Também está no Apocalipse, capítulo 17, 18, 19 e 20. De entregar o pecado final divino e o Evangelho eterno, até antes de finalizar o segundo livro, o cataclismo de renovação, porque haverá também a expulsão dos cabritos dos mais rebeldes. Só falta nas duas últimas promessas divinas: o grande cataclismo positivo, a expulsão dos cabritos. Damos o extrato do Evangelho Eterno no livro, 34 orações, que são elas em e boletins. Só 53 anos de eu ter escrito a oração do desejo. Porque o Jeová disse: faça mais isso, mas agora assuma o seu direito, proclamar aquilo para o que veio ao mundo. Nós estamos embaixo, viu, André? E eu falei para ele tomar muito cuidado, porque sai com os boletins apagados e cheio de bordado. Aquela tinta fica no globo, aquela coisa. Fica apagados e bordados, tudo pintadinho assim. Isso parece que a galinha de moço. Ainda bem que moço. Olha, já está para vossas mãos. Para vossas mãos já está aquele a respeito dos 53 anos da escrita da oração do desejo, e mais a parte doutrinária que tem como contém. Escravos, construir aquilo. Faça isso com muito amor e carinho, porque neste local se levantará um dos maiores centros de civilização do mundo.
435 anos hoje que eu ajudei a Fundação Paulo Mangueira, e veja, já é a quarta capital do mundo. Esse que é o negócio. E tem mais milhares de anos que não são isso. E aí? Aquilo foi muito meu. E aí, o Brasil inteiro. Eu vou chamar o primeiro professor, o primeiro poeta, o primeiro filósofo, o primeiro tudo. O Leão Tieta, o primeiro em tudo. E aí? Ajudar a Fundação Paulo há 400 e tantos anos para vir na Atlântida da descoberta de América e entregar aqui o Evangelho Eterno, o recado final divino, porque aqui foi já a primeira Bíblia por mundo. E vem com o nome de Bíblia ainda. Quem quiser compra. Não é Castec nem mais, é a Atlântida. Tudo bem. Agora só falta do que Deus promete, o dilúvio de fogo e a expulsa dos cabritos. Só isso. Aí vem uma grande renovação do mundo. Pegou o resto de hoje? Esse aí veio bem até o fim do fim. Ai, Deus abençoe o seu pai. Sabe o que esses pais pedem a Deus por espíritos encarnados e desencarnados, sofredores de doenças mentais. Participem todos da oração, de tudinho, porque é das doenças mais difíceis de tratamento, quer nos hospitais do espaço, quer aqui na carne, principalmente aquelas doenças mentais, fisiologicamente, anatomicamente, a medicina não encontra vestido nenhum. Por serem produto dessas doenças mentais, difíceis contra a atitude de padres, clérigos e outros exploradores da ignorância humana, inimigos de Deus, da justiça de Deus, dos dons que Deus distribui, dos 10 mandamentos de Deus e dos santos anjos do Espírito Mensageiro, aos poucos, porque chamam tudo de coisa do diabo. Esse é o grande problema. Uma de doenças mentais, aquelas que a fisiologia, a anatomia, a medicina não encontra coisa boa, é tudo produto dos crimes contra a virtude. Os que encontram a humanidade em nome de Deus, em meu nome, em nome de Jesus. Este é que é o grande problema. Vamos, toca aqui. Fala uma pessoa só, sabe? Toca, sabe? Graças a Deus, mestre, está presente uma fonte cristalina de energias, e essa fonte é o Jeová, mestre. E lá está Jesus, Senhor, o triângulo divino, a balança da justiça divina. Tudo gira divinamente em torno desta fonte brilhante e cristalina, que ora transforma-se num mundo divino primeiramente, mas é um mundo de energias brilhantes, cristalinas. Graças a Deus, vem de lá para todos. Um deles Elias. Você vê que Jesus disse, quando Elias vier de novo, restaurará todas as coisas. Eu entreguei o Espiritismo no século passado e o Espiritismo agora. Mas eu vou fazer uma coisa pelo Espírito para você. Vou escrever aqui alguma coisa. Desencarnando na França como Kardec, assim disse o Jeová, o Cristo da galáxia, o anjo do Sarsara, aquele que encontrou comigo no cacto, na sarça dele. Se Elias agora vestimenta a túnica e parta para a terra do Cruzeiro do Sul. Lá na Atlântida da descoberta, que é a América, onde entregaram a primeira Bíblia do mundo a Popol Vuh, que é vendida com o nome de Bíblia Inca, não é Inca até que nem Maia. Lá entregaram a última, que é o Evangelho Eterno. Escrevi entre livros grandes e pequenos, mais de 400, 500, 600, perdi a conta. Fizeram um boletim, esse boletim é o número 2064. Trabalhos em 4 páginas. Veja quanto escrevi, só Deus o sabe.
Então você ganha isso por ser um bom judeu, um bom israelita. Deus abençoe. Está tudo no livro de Jó na Bíblia. Então olha aqui, aqui também tem bem, aqui bem e aqui bem. Sabe que é muito difícil alguém ter isso nessa humanidade? Se trata de... Cadê o livro dele? Tudo. Você tem essas marcas todas, ele também tem. Incontestavelmente um espírito belíssimo. Mas isso aqui que eu não foi de muito galardão na besta romana, isso aqui fez uma porção de coisa legal. Pode falar mais alguém se quiser aí. Eu já falo tudo. Já era da filha, já era um querido, casado comigo, foi da vegetariana, só isso. Deus abençoe. Porque eu, Hermes Trismegisto, quando fundei o esoterismo no Egito, quando deixei aquilo, olha, quando fui o fundador do esoterismo, do ocultismo, e tem 3 livros meus daquele tempo, sendo o meu nome Hermes Trismegisto, que quer dizer, Deus abençoe. Deus abençoe. Sendo o meu nome Hermes Trismegisto, e Hermes quer dizer toque ou Cristo, e Trismegisto 3 vezes sábio. Mas eu era mais do que 3 vezes sábio, graças a Deus. Então ficou hermético, hermenêutico, tudo isso, que quer dizer secreto. Tá bom? Vocês têm 12 grandes Bíblias, todas vieram por mim e Jesus, nós dois. Então, com muitos nomes você conhece. Você já ouviu falar em Ramos? Orfeu, Pitágoras, Clisma, Hermes, Trismegisto, tudo aquilo. Lao Tse, Confúcio, tudo isso. Pitágoras, tudo, os cultos bíblicos, tem o seu nome na Bíblia. Então você já conheceu o Jesus desde quando? Ninguém nos ignora. Porque o pessoal não está vivendo como Deus quer e nós queremos. Mas que vocês conhecem, conhecem. E você, o que está fazendo no mundo agora? Tem o maior culto como Francisco de Assis. Você veja o que é a besta. 200 anos depois, eu me chamei João Múcio. Era o bispo mais sábio dos Países Baixos. Eu quis restaurar tudo dentro da igreja, porque a tarefa de restaurar tudo é do profeta Elias, eu. Então, quando eu, como João Múcio, quis restaurar tudo, eles que tinham me feito o maior santo 200 anos antes, no Francisco de Assis, me pegaram como João Múcio e queimaram numa fogueira na Alemanha. Tá bom? Depois vesti vestes sacerdotais, quando vim, como no dia de hoje, não. Porque eu vim como José Anchieta ajudar a fundar São Paulo. Para agora vir aqui na Santidade Descoberta e pegar o retrato final divino, tudo sem ter Evangelho eterno. Então tem tudo. Tem um belo altar, aprenda a vencer de criança, tudo isso, vai. E muita gente esteve comigo aqui na Frântida, naquele tempo, tá bem? E por essas outras civilizações a se perder na noite dos tempos, e continentes que mudam, que a Terra mudou de configuração geográfica 5 vezes, depois de ter gente, e vai mudar outra vez, tá bom? Então vai vendo tudo isso. Então veja quanta gente já veio a mim, desde quando, onde, por quê e para quê. Pode sentar. Eu não gostei de terem precipitado a festa de fundação de São Paulo, porque existem uns tantos feriados, existem uns tantos eventos históricos que deviam merecer mais respeito do que só a economia. Mas como passaram para hoje a festividade da fundação de São Paulo, e como eu estive aí como Anchieta para fazer aquilo que fiz, mas não fiquei aqui
Eu andei o Brasil inteiro no litoral. E o primeiro professor, o primeiro escritor, o primeiro poeta, o primeiro filólogo, tudo foi o primeiro. Com José Artieri. No Apocalipse, a descoberta da América está no símbolo do Apocalipse. Foi aqui que foi entregue a primeira Bíblia do mundo, a Popol Vuh, que é vendido com o nome de Bíblia Inca, não é Inca, Azteca nem Maia, é Atlântica. E aqui tinha de vir a ser entregue o recado final divino, o Evangelho eterno prometido por Deus só no Apocalipse, capítulo 14, versos de 1 a 6. Um cântico novo tereis, um ano poderoso vos entregará o Evangelho eterno. Não só isso, eu tinha que restaurar tudo, comecei como Kardec entregando Espiritismo, me entregar agora nos capítulos 12 e 19 do Apocalipse. 12 e 19 do Apocalipse. Está muito bem escrito. Um semelhante ao Filho do Homem vos conduzirá com vara de ferro. E ele é cheio de galardões. Sou eu mesmo. Faz 28 anos e pouco, como estamos já em 89, pela era, faz 29 anos que houve transmissão de cargos que eu sou o diretor planetário. Para se cumprir também essa promessa bíblica. E um filho semelhante ao Filho do Homem, conduzir com rigor com vara de ferro. Vara de ferro no Apocalipse é sinal de a justiça divina aplicada com mais rigor. E nesse boletim de hoje, tratando de fazer mais de 53 anos que escrevi a oração do Bezerra, também tem isso aí nesse de hoje. Tá bom? Porque há isso, minha gente. O Brasil virá a ser o capitão espiritual da humanidade, virá, depois de tudo que tem que acontecer. Agora é isso, da informática, restaurar tudo, entregar o espiritismo, agora o divinismo e assumir a direção planetária, tudo feito. Mas o grande cataclismo apocalíptico, a reduzir os viventes a 1/3, e a posterior expulsão dos cabritos dos mais rebeldes, só isso falta acontecer, e acontecerá. Para ver a grande renovação do mundo, e aqueles que vierem a merecer a terra dos futuros ciclos evolutivos, esses sim, irem realizar aquela divina civilização prometida por Deus em Isaías capítulo 11. Lembrem bem, Isaías capítulo 11, está muito bem escrito em tudo quanto é documento, boletim e tudo. Leiam bem o boletim de hoje sobre a oração do Bezerra e tudo que ele tem, porque também sobre isso, quem vai viver a divina civilização prometida por Deus em Isaías capítulo 11, serão aqueles ovelhas de Deus. Porque depois do grande cataclisma punitivo haverá também a seleção, a expulsão dos cabritos. É não esquecer isso. Para resumir, o boletim de hoje tem tudo. E o mais tudo está no. Eu escrevi mais de 400 ou 500 livros entre grandes e pequenos, boletins de 4 páginas, são 2064 títulos. Fora outras coisas, e do outro lado tem coisa que eu escrevi só para o outro lado, depois de escrever que a cópia do outro lado eu latei e joguei, porque não era para ficar desse lado. Tem um bocado de bastante coisa só para ficar em certos planos do outro lado. Que o pessoal pensa que o outro lado é promiscuidade. Tem as fronteiras onde a justiça divina marca fronteiras com o rigor o mais absoluto, o mais radical que possam imaginar. Então há uma porção de coisas que fica para o outro lado, e que depois de escrever e tirar em cópias do outro lado, eu rasguei desse lado.
Agora, desligado fica essa imensidão aí que eu já escrevi, eu já esqueci há muito tempo. Mas como festejaram hoje a fundação de São Paulo, e isso tudo está na Bíblia, isso tudo está no Apocalipse, isso tudo tem que ver com a predestinação do Brasil como capitão espiritual do mundo que o será, vamos pensar nisso no dia de hoje e agora mesmo, antes de encerrar o trabalho. Pode falar daqui tudo que está aí mostrado, que está divinamente mostrado. Graças a Deus, mestre. O Senhor conosco e fora, mestre, em várias personalidades, esse foco divino, cristalino, acompanhado de seus imediatos, das legiões angélicas, eu vejo a cidade, mestre, e os seus habitantes, desde o início, mestre. Mas graças a Deus, mestre, eu vejo as autoridades atuais, mas eles apontam, mestre, para o Apocalipse. Eu vejo, mestre, aqui ao Reis do Chão, o desencarne em massa dos viventes da terra, mestre. E vejo o Senhor nas alturas, coordenando tudo. Vejo aqueles 7 espíritos que estão no Apocalipse. Graças a Deus, mestre, também vejo o Evangelho brilhantíssimo como o próprio Deus. Vejo, mestre, também aquela cidade maravilhosa, mestre, essa cidade divina, cristalina, cujas portas são pérolas divinas. É a Jerusalém celestial, para onde tudo marcha, porque a sagrada finalidade reservada por Deus a seus filhos é para ter cumprimento, não é teoria, não é retórica. A humanidade, nenhum indivíduo e nenhuma humanidade manda em linha reta. E tem que atingir uma sagrada finalidade, um sagrado ponto, tem. Mas nem os indivíduos, nem as humanidades marcham em linha reta. Parâmetro é aquele, mas anda de zigue-zague. Mas vai para lá, com altos e baixos e tudo. Então aquela cidade, Jerusalém Celestial, no capítulo 22 do Apocalipse, é o símbolo de tudo aquilo que tem que atingir a coletividade, o planeta, tudo. Tá bom? Toca. Graças a Deus, mestre. Eu estou vendo o trabalho do mundo espiritual, os mensageiros de Deus, selecionando os trabalhadores da verdade e separando, mestre, os mentirosos, feiticeiros, perversos, criminosos e outros. E vejo, mestre, o encaminhamento desses irmãos com muito choro, muito pranto, mestre. Também vejo, mestre, o Senhor como Espírito do Apocalipse. Ao seu lado, Jesus. Também o irmão João Evangelista e outros imediatos. Mestre, a cidade está divina. Eu vejo o Senhor e Jesus e o Espírito da verdade de Jeová, desse esplendor divino, cristalino, infinito e eterno. E, mestre, há algo sublime, divino, cristalino em torno de Jeová, uma pleia de Espíritos Cristo. E há algo mais, mestre, que eu não tenho palavra para descrever. É a divindade suprema, mestre. É o infinito e eterno. Graças a Deus, mestre. Um olho divino envolvendo tudo. E o Senhor, o filtro divino, se destaca assim em milhões de duplos no meio desta multidão que estão todos trabalhando, são trabalhadores brilhantes. E todos estão recebendo esse boletim de hoje e agradecidos, eles olham para o alto. É uma festa espiritual, graças a Deus. Com a graça de Deus, mestre,
O Espírito da verdade, mestre, é esse brilho divino que nos envolve no banho. O Senhor e Jesus, mestre, o Senhor está aqui conosco, na personagem de José de Anchieta. Estão aí à sua frente, aqueles bandeirantes daquela época, mestre, até trajado com aquelas roupas, mas esses espíritos foram encarnando e foram ajudando a desbravar o Brasil como continuo, mestre. Eles estão aí. E o Senhor está colocando o recado divino na mão desses espíritos, e eu posso ver que se levanta uma águia muito grande carregando uma serpente no bico. A águia é o símbolo apocalíptico que representa a descoberta da neve no Apocalipse. E lá no alto essa serpente forma um aro na boca dessa A serpente. serpente com a ponta da cauda na boca está no Gênesis, mas no Gênesis puro. Porque depois que eu, Moisés, encarnei, quando Saul veio, ele destruiu os documentos, matou os profetas, fez tudo aquilo. Mas a serpente com a ponta da cauda na boca significa a retorta da natureza, que termina onde começa e começa onde termina, só. É o símbolo da natureza. Mais tarde, o Lavoisier, por exemplo, disse: nada se perde, tudo transforma. A serpente já dizia isso, como símbolo que se ensinava para os iniciantes, o que significa a natureza. Como o aro constituído pela serpente, que, tendo a ponta da cauda na boca, na cabeça, significa começa onde termina e termina onde começa. Agora depois entra outra vez, 3 vezes a serpente na minha vida de Moisés, porque quando foi para tirar o fogo de Israel do Egito, os feiticeiros também faziam com que, jogando os bordões, se transformassem em serpente. Só que a serpente que eu jogava engolia a serpente dele. Agora, mais tarde, na caminhada, 44 anos e meio, teve aquela peste que infestou o povo de Israel.